Bom dia, hoje dia 27 de março de 2020, mais um dia de quarentena, né, na luta contra o coronavírus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à conversa que nós tivemos ontem. Ontem nós trabalhamos sobre as condições históricas do surgimento de uma ciência criminal, ou melhor dizendo, né, de um pensamento criminológico que tenha status de ciência, ou status científico. Então, tivemos a oportunidade de falar um pouco das condições históricas da passagem do século XVIII para o século XIX, né, principalmente no cenário europeu, mas se estende para o mundo inteiro, né, mas principalmente se estende para o cenário das Américas, e que possibilitou o surgimento da filosofia positivista, mas que tem por base principalmente a consolidação do modelo da sociedade moderna, do modelo da sociedade ocidental, que também se espalha pelo mundo, esse modelo, né, com base no campo político, com a consolidação do Estado nacional, do Estado liberal, melhor dizendo, do Estado liberal, o Estado que não intervém na economia, não intervém no espaço social, o Estado que tem por base a concepção liberal de que ele é resultado de um contrato social e, portanto, as vontades dos indivíduos devem prevalecer sobre o coletivo. Com base, portanto, na primeira Revolução Industrial, né, a Revolução Industrial que possibilitou uma mudança significativa nos padrões econômicos, também políticos, sociais e culturais, mas nos padrões de acumulação de capital, né, e, portanto, de organizar as formas econômicas da existência, as formas produtivas da existência. Bom, então nós falamos isso ontem. Essas condições, as condições de surgimento de novos problemas que não eram esperados, já que a ascensão da burguesia, as revoluções burguesas do século XIX e ainda no começo do século, do século XVIII e ainda, né, entrando pelo século XIX, elas levantaram, né, a ideia de direitos, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade entre os seres humanos, igualdade jurídica, né? Portanto, um processo que o Marx chamou de processo de emancipação política, né? Num livro chamado A Questão Judaica, de 1844, em que ele trabalha diferentes dimensões, né, da questão dos direitos humanos e também da dimensão da emancipação, do conceito de emancipação. Foi um processo de emancipação, a luta anti-absolutista, né, com as limitações de não ter avançado em alguns aspectos relacionados com o que o próprio Marx vai chamar de emancipação humana. No entanto, né, criou um caldo, criou uma substância, uma essência, né, de uma sociedade nova que estava, enfim, sucedendo, né, uma sociedade que seria uma sociedade mais retrógrada, mais conservadora, atrasada, arcaica, né, despótica, que era a sociedade anterior, o ancien regime, né? Então nós temos aqui um quadro novo, né, no começo do século XIX, nós chegamos a ver ontem. E é nesse contexto que surge uma série de problemas novos, né? Uma classe operária que não existia anteriormente, dentro do contexto industrial, da sociedade urbana industrial, das fábricas, né? Condições de trabalho muito intensas, muito graves, terríveis, né? Como eu falei, 12, 13, 14, 15 horas, a grande luta dos trabalhadores era a redução da jornada de trabalho e outros direitos também, né? Num contexto de conflitos sociais e problemas sociais. Como explicar esses problemas sociais? Nós terminamos ontem a nossa conversa assim. Como dar conta de uma explicação pretensamente científica desses problemas sociais? O pensamento liberal não dava conta disso. O pensamento justnaturalista moderno não dava conta disso.
e não dava conta, né, porque ele surge e se desenvolve num quadro em que a luta anti-absolutista era o centro, né, da própria sua existência e do sentido, né, desse pensamento liberal, desse pensamento justnaturalista no campo político, no campo filosófico. Então, quer dizer, é nesse contexto que surge a filosofia positivista, né, dando base para a construção de um discurso pretensamente científico no campo, né, da sociedade, no campo enfim, das questões humanas, das questões dos seres humanos. Surgem as ciências sociais, ciências humanas. A criminologia surge nesse momento, né? Bom, então, partindo, ou seguindo, melhor dizendo, né, de onde nós terminamos ontem, para dar conta, né, do surgimento dessa criminologia positivista e, portanto, né, na sua primeira impulso no século XIX, a chamada escola positivista italiana, muitos vão chamar de antropologia criminal, vou ler umas partes aqui. O novo quadro do capitalismo, em sua fase monopolista imperialista, no século XIX já, necessitava de uma redefinição da clássica ideologia liberal, e foi a ciência que veio dar a base dessa nova orientação. Nós já falamos isso ontem, né? Então, a necessidade de redefinir aqueles fundamentos, aquela base que exatamente legitimava, justificava, fundamentava a sociedade nova que estava surgindo, a sociedade liberal que estava surgindo, né? O pensamento liberal, a ideologia liberal não dava conta disso sozinho. Então, quer dizer, o positivismo surge nesse contexto, né? A influência da ciência na redefinição da ideologia liberal construiu a ideia de que a sociedade industrial seria o estágio mais avançado da civilização humana. Então, uma das coisas que vem com o positivismo, com a filosofia positivista, é exatamente tentar explicar as realidades, o mundo, a vida, não através da religião, né, mas através da ciência, ou essa nova religião, entre aspas, que se chama ciência. Então, explicar essas realidades através da ciência. Então, a ciência passou a ter um papel importante nesse processo. Então, a influência da ciência na redefinição da ideologia liberal construiu a ideia de que a sociedade industrial, essa sociedade industrial do Estado liberal, sociedade burguesa, chamada sociedade moderna, seria o estágio mais avançado da civilização humana. Ou seja, né, nós vamos ver, aqui um pequeno parênteses, que com o surgimento da antropologia, né, também no cenário do século XIX, portanto, de uma ciência humana, de uma ciência social, né, com base no positivismo, a antropologia, junto com outras áreas de conhecimento, ela vai possibilitar a ideia de que a humanidade teria seguido um longo caminho de desenvolvimento, de evolução linear, né, desde as cavernas até essa sociedade moderna urbana industrial do século XIX, ou século XX, ou mesmo século XXI, e esse desenvolvimento linear, né, teria se dado através de uma acumulação de conhecimento, uma acumulação, né, gradativa, como se fosse a própria vida humana, né? A infância, a primeira infância, que não se conhece muito, a segunda infância, né, a adolescência, e, por fim, a vida adulta, madura, enfim, em que aí se tem conhecimento de tudo. Mais ou menos seria isso. Então, né, eles partem da concepção de que aquela sociedade urbana industrial, aquela sociedade capitalista, burguesa, do Estado liberal, do mundo industrial, ela representa o estágio superior, o estágio mais avançado, né, que chegou à civilização humana. Dali para frente, só existiria o progresso. A própria lógica do conceito de progresso se desenvolve nesse contexto daí. A ideia do progresso, quer dizer, é um lema positivista, está na nossa bandeira nacional, na bandeira brasileira, ordem e progresso, né? Na verdade, o lema positivista é ordem, progresso e amor, né? Mas está lá presente, ordem e progresso. Que ordem é essa? É a ordem do capitalismo, é a ordem burguesa, é a ordem da sociedade urbana industrial, é a ordem, né, deste modelo de sociedade, né, que já está consolidada em boa parte da Europa, em algumas partes da Europa e
na América do Norte, né, no século XIX. E que vai se desenvolver também, posteriormente, em outras partes do mundo, né, dentro de um contexto de integração, né, de todo mundo que já vinha de antes e que vai exatamente se colocar dessa forma. Então, quer dizer, essa sociedade é considerada superior, né, tanto que se vai falar das sociedades arcaicas, sociedades atrasadas, né, essa visão que vem de uma antropologia positivista, de evolução, né, quer dizer, do arcaico, da barbárie, para a civilização. A noção de civilização, né, e de progresso, ela vai estar presente nesse conceito. Então, se chegou à civilização, se chegou ao estágio superior da humanidade, né, se chegou, portanto, às condições, né, quer dizer, de que os seres humanos, as sociedades chegaram, né, ao seu patamar superior, exatamente nesse século XIX, exatamente nas condições dessa sociedade liberal, industrial, urbana e burguesa, né? Então, quer dizer, a gente vai perceber daqui a pouco, né, que como é que vai, a sociedade tendo chegado a esse estágio, como se explica esses problemas que continuam existindo, né? E não só os problemas que continuavam, que tinham anteriormente, a miséria, a fome, a pobreza, mas também os problemas, né, novos que vão surgindo, as greves, né, quer dizer, os conflitos sociais novos, né, os problemas ligados ao crime e assim por diante, né? Como explicar isso numa sociedade tão perfeita e superior como a sociedade urbana, industrial, capitalista, né, burguesa. Então, a ciência, né, tem um papel importante nessa redefinição ideológica do liberalismo. Uma nova ordem perfeita, racional, científica, em que as dificuldades existentes na sociedade, como a miséria, os conflitos sociais, o desemprego resultante da introdução da máquina na produção, isso aqui é importante, quer dizer, ou seja, a introdução da máquina na produção, da tecnologia, naquele momento ainda máquinas que para hoje, né, no século XXI, são rudimentares, mas que eram grandes avanços tecnológicos para fazer roupa, produzir uma série de coisas. A indústria têxtil era a base, uma das bases principais do processo de revolução industrial, da primeira revolução industrial. Então a introdução da máquina, se por um lado ela aumenta a produtividade, né, e não só a produtividade, mas a produção, que são coisas diferentes, interligadas, mas diferentes, né? A produção é a quantidade de coisas produzidas, né? E a produtividade quer dizer, exatamente a capacidade, né, do processo produtivo de produzir não somente mais, mas em tempo menor, né, com custos menores. Então a introdução da máquina, ela teve essa vantagem. No entanto, ela levou, né, naquela sociedade, sem nenhum tipo de proteção do trabalho, nenhum tipo de proteção dos indivíduos, dos trabalhadores, a desemprego, né, o aumento do desemprego. Você não precisava mais de 25 trabalhadores, precisaria só de 8, 10, né, você tendo máquinas determinadas que substituem, né, esse trabalho e aumentam não somente a produção, mas o ritmo de trabalho num espaço de tempo menor. Então, né, uma série de problemas, né, sociais, miséria, conflitos sociais, greves, enfim, né, desemprego resultante da introdução da máquina da produção, o aumento da criminalidade, a delinquência juvenil, a loucura, o alcoolismo, né, seriam considerados, portanto, resquícios, né, alguma coisa que ficou do passado feudal, daquele passado pré-moderno, daquele passado arcaico, daquele passado, né, que tinha deixado de existir. Como é que veio essa explicação, né, da sobrevivência de problemas do passado nessa sociedade nova? Veio através do discurso pretensamente científico, né, das chamadas ciências humanas e sociais de base positivista que estão surgindo nesse momento do século XIX. Dentre eles, a criminologia, junto com a sociologia, com a antropologia, com a pedagogia, né, com a cientificação dos diferentes discursos de conhecimento, dos diferentes pensamentos sobre essa realidade. Então, né, esses problemas todos sociais, criminalidade,
conflitos sociais, né? Alcoolismo, loucura, prostituição, mendicância, conflitos, enfim, seriam considerados resquícios de um passado feudal, né? Que sobreviveram ameaçando a organização superior da ordem, né, da sociedade urbana industrial capitalista. Então, é como se fosse o seguinte, como se o próprio modelo se isentasse desse problema. Eu não tenho nada a ver com isso, né? A favela não tem nada a ver com essa sociedade. A sociedade aqui são os bairros organizados do Leblon, Ipanema, dos Jardins, das cidades, enfim, né? E a favela, o gueto, as áreas desordenadas da sociedade não tem nada a ver com a gente, né? Quer dizer, isso daqui são resquícios de um passado que não tem nada a ver com a sociedade, né? O positivismo, ele redefine o pensamento liberal, né, exatamente nesse sentido. Ele se junta ao pensamento liberal exatamente nesse sentido, dizendo, né, que esses problemas sociais não são de responsabilidade, né, deste modelo urbano industrial capitalista burguês, né, mas sim, e moderno, mas sim, né, são algumas coisas que ficaram do passado, né, que sobreviveram do passado, que ainda permanecem ali e que devem ser combatidos, né, para que essa sociedade possa, por fim, né, realizar suas promessas, né, de igualdade, liberdade e fraternidade. Na verdade, não é bem assim, né? Nós vamos ter oportunidade de ver isso depois. Ao se entender as contradições e os conflitos existentes como uma continuação do passado, que ameaçava a estabilidade da vida e da produção capitalista, propunha-se a eliminação, ou pelo menos a neutralização desses focos desestabilizadores, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que criar mecanismos dentro da sociedade, mecanismos políticos, econômicos, sociais, né? De intervenção nesses focos, né? Chamados focos de problemas sociais, né? A mendicância, a delinquência juvenil, né? A miséria, né? Mas não com políticas públicas, mas como isolamento disso daí. Os conflitos sociais, né? A criminalidade, enfim, o desemprego, né? Que seriam focos desestabilizadores. Os problemas sociais, veja bem, os problemas sociais, a desigualdade material, a miséria, a criminalidade não eram, assim, entendidos como consequências das contradições do sistema, né? Mas sim como uma mostra da inferioridade biológica e moral de certos segmentos sociais que teimavam em colocar em perigo a ordem existente. Isso aqui é bem importante, né? E vai ter um papel importante no campo da criminologia positivista, da criminologia conservadora, da criminologia tradicional, né? Desenvolvida, seja no que nós vamos ver agora, né, ainda hoje, no contexto da escola positivista italiana, com Lombroso, seja no que nós vamos ver mais adiante, né, a partir da semana que vem, com a chamado contexto das escolas funcionalistas, que também tem uma base positivista, né? Mas vamos ver isso daí mais adiante. Então, isso daqui é importante. Os problemas sociais, a desigualdade material, a miséria, a criminalidade, a prostituição, né? A loucura, as greves, os conflitos, quer dizer, todos esses problemas sociais da sociedade, né? Eles são entendidos como consequências são entendidos não como consequências de contradições do próprio modelo, do próprio sistema, mas sim como uma amostra de inferioridade biológica e moral, né, de certos segmentos sociais que continuam, né, a existir, que são resquícios desse passado, né, que colocam em risco a ordem. Então, quer dizer, e quem é que vai dizer isso? Né? As chamadas ciências urbanas e sociais. A pedagogia, né, em relação à não adaptação de pessoas, de crianças, né, ao modelo de sociedade, a antropologia, falando que alguns, né, grupos humanos estariam em escalas inferiores de desenvolvimento civilizatório, mais próximos da barbárie, né? Quer dizer, mais ou menos próximos, não teriam chegado a esse, né, patamar superior, por isso são desordeiros, por isso são transgressores, por isso criam problemas, por isso são criminosos, por isso, né, se prostituem, por isso são
enfim, alcoólatras, por isso têm vícios, por isso criam problemas, por isso se rebelam, são rebeldes, né? Fazem greve, enfim. E não por um problema do próprio modelo, como uma contradição do próprio modelo, né? Quer dizer, então existe aí uma ideia que tem a ver com isso. Então, diz aqui, a filosofia positivista de Augusto Comte aparece como a solução ideológica que possibilitará a explicação científica dos fenômenos humanos e sociais. Seria o meio de resolver os problemas que persistem na sociedade. Então, quer dizer, aqui já tínhamos falado isso. A sociedade industrial baseada no lema ordem e progresso, já também tínhamos falado, que por sinal está na nossa bandeira republicana, identifica qualquer manifestação fora do seu controle como uma ameaça à segurança e ao modelo de desenvolvimento organizado com base na acumulação ampliada do capital. Dessa maneira, a ciência deve atacar tudo o que perturbe as relações entre o capital e o trabalho. Então, a lógica de manutenção da ordem é a lógica de manutenção de uma ordem determinada, né? Que ordem determinada que é vista como uma ordem universal, única, né? Isso tem a ver com uma concepção positivista, construir determinados conceitos que são gerais para explicar a realidade como um todo, em todos os contextos, né, da história, sem distinguir as condições históricas, né, em que aquilo se dá. Surgem nesse contexto as ciências do homem, ciências humanas e sociais, como tínhamos falado, baseadas no positivismo, utilizando-se de uma metodologia de análise da realidade social transplantada das ciências exatas e naturais. Isso aí é importante. Os seres humanos, desde que eles se tornaram humanos, né, eles constroem discursos para entender e explicar os fenômenos que o cercam, né? A lua, o sol, o vento, a chuva, né? O coronavírus, né? A república, o fascismo, o socialismo, a sociedade capitalista, né? Os mares, o frio, o calor, né? O trovão, quer dizer, são fenômenos, né? Fenômenos. Alguns desses fenômenos existem antes mesmo do ser humano existir e independem da nossa vontade como ser humano. O vento, a chuva, o trovão, o frio, o calor, os fenômenos que nós chamamos matemáticos, né? 1 mais 1 igual 2, né? Quer dizer, um dinossauro está andando, encontra com outro dinossauro antes do ser humano existir, ficam 2 dinossauros, né? É um fenômeno matemático, né? Quer dizer, um fenômeno no campo físico, no campo da biologia, né, das ciências exatas e naturais. H2O igual a água. Né? Não tem jeito. Esse H2O igual a água existe antes do ser humano existir. Então, a forma de entender esses fenômenos que independem da gente, que as ciências naturais, as ciências exatas, as ciências biológicas utilizam, a metodologia é da observação empírica desses fenômenos e da descrição desses fenômenos, de como ele funciona, das leis de funcionamento desses fenômenos. O positivismo no século XIX, né, vem até hoje, ele transplantou essa metodologia para explicar os fenômenos sociais e humanos, os fenômenos que nós produzimos, veja bem, né, fenômenos, né? A água, o sol, a luz, o calor, né? O frio, o vento, o trovão, né? A tempestade, independe da gente. São fenômenos que independem da gente. Já existe, se a humanidade deixar de existir com esse coronavírus, né? Nunca mais, não tem mais ser humano no mundo, morreram todos. Outras formas de vida, inclusive o próprio, talvez, né, vírus, continuarão existindo, né? Outros fenômenos, esses fenômenos que independem da gente continuarão existindo. Frio, calor, né, sol, chuva, trovão, isso tudo. Né? Só que nós, nesse longo período de milhares de anos, né, fomos também construindo fenômenos. Também inventamos fenômenos. Nós fizemos a religião, nós inventamos as sociedades, nós inventamos a república, inventamos o teatro, inventamos a filosofia, inventamos a família ou diversas formas de família. Na história da humanidade não existe uma forma só de família, né? Quer dizer, inventamos ideologias, formas de pensar o conhecimento, né? Demos nome para esses fenômenos todos, os que nós inventamos e os que nós não inventamos. Por que eu estou falando isso daqui? Né?
Porque o que acontece? O positivismo, nesse processo de adaptação, né, de redefinição do pensamento liberal no século XIX, para dar, né, uma explicação para os problemas sociais, ele, com as ciências sociais e ciências humanas, as chamadas ciências do homem, entre aspas, podemos colocar assim, né, ele transplanta essa metodologia das ciências exatas, das ciências naturais, das ciências biológicas, para explicar os fenômenos humanos, os fenômenos sociais. Ou seja, através, né, da observação empírica desses fenômenos e da descrição desses fenômenos. Isso daí pode trazer uns problemas, e, na minha opinião, traz muitos problemas. Né? Porque os fenômenos que nós produzimos, nós estamos dentro deles. Nós não estamos lá de fora observando. Né? Eles existem porque nós existimos, e eles, né, são construídos a partir de um processo histórico. Isso é fundamental. De um processo histórico que, portanto, ele é social e ele é político. Né? É político no sentido de que existe disputa de poder. Uns vão achar que é muito boa a república, outros vão achar que é muito boa a monarquia. Uns vão achar que é muito bom o mundo liberal, capitalista, outros vão achar que o mundo socialista, o mundo social-democrata, o mundo, né, mais coletivizado é melhor. Uns vão achar que o fascismo é uma maravilha, né? E outros vão achar que qualquer forma de prática autoritária, totalitária é muito ruim. Né? Uns vão, achar que tal forma de conhecimento, né, ela é mais adequada para explicar uma realidade, outros vão achar que outra forma, mas não é só um achômetro, não é só um achismo. Né? Uma disputa que existe na sociedade, com fundamento de um lado e de outro, né? Existe fundamentação nisso daí, no sentido de se apropriar dessas realidades que nós mesmos produzimos, sociedades, enfim, e dar um sentido de explicação a ela. O positivismo está fazendo isso daqui, no século XIX. Ele olha essa sociedade, né, e diz, bom, tem um problema aqui, a sociedade é tão perfeita, é tão boa, né, com base nos princípios de igualdade, liberdade, fraternidade, né, ela é o estágio superior de desenvolvimento da humanidade, né, não vai ter mais a lei, a humanidade daqui só vai progredir, só vai se desenvolver. Né? Como é que tem esses problemas? Que são descobrimos, é o resquícios do passado. O crime é resquício do passado. Né? A loucura é resquício do passado. Tudo que não se adapta à sociedade seria, portanto, considerado resquício do passado. Né? A ciência explicaria de forma neutra, entre aspas, e objetiva, os mecanismos de funcionamento da realidade social. É exatamente nesse momento que surge o pensamento do Lombroso. É exatamente nesse momento que surge, né, o livro L'Uomo Delinquente, né, do César Lombroso, aquele médico italiano, né, tentando explicar o que é o crime, paralelamente com outros autores que estão explicando o que é a loucura, que estão tentando entender uma série de coisas, tentando entender esses problemas sociais. É exatamente nesse processo que surge a antropologia criminal, posteriormente denominada criminologia. Se não me engano, é o Garófalo, né, que dá esse primeiro nome de criminologia, também pertencente à escola positivista italiana, a partir da obra do médico italiano Cesare Lombroso, L'Uomo Delinquente, né, publicada em 1876. Uma obra que segue a orientação positivista e que propõe o estudo das causas do crime a partir do homem criminoso. Então ele passa a tentar explicar o crime, não tentando entender a realidade do crime, né? Quer dizer, dentro da própria sociedade, já que o crime é uma coisa que é um resquício do passado, é uma coisa que não tem a ver com a sociedade, afinal de contas tem tantas pessoas honestas, né? Tantas pessoas que não cometem crime. Vamos ver mais na frente, né, dentro do campo da nova criminologia, principalmente da criminologia crítica, né, o conceito de delinquência do colarinho branco, também, né, delinquência do colarinho branco, mas vamos ver o conceito de, né, cifras ocultas da delinquência. Quer dizer, muitos chamavam anteriormente de cifras negras da delinquência, mas as cifras ocultas da delinquência, né, que desmonta essa teoria aqui que vem com o positivismo.
Então, quer dizer, o crime seria uma coisa, né, de que algumas pessoas estranhas, algumas pessoas esquisitas, algumas pessoas que não se adaptam à sociedade, algumas pessoas que estariam talvez em estágios civilizatórios, né, inferiores em relação à sociedade civilizada contemporânea, cometeriam, né? Então, Lombroso partiu de uma orientação determinista baseada no conhecimento das características biopsíquicas do indivíduo considerado criminoso. Fez pesquisa nas prisões italianas, estudando todos os detalhes da constituição orgânica, fisiológica, física dos indivíduos condenados, para concluir que o criminoso seria uma pessoa problemática, cujas ações são o reflexo direto da sua inferioridade biológica. Então, aqui vocês vão perceber que da mesma forma não, né? Por exemplo, no período inquisitorial, sistema penal inquisitorial, sistema pré-moderno, né? O crime é entendido como pecado, como heresia, uma afronta a Deus, né? A reforma penal liberal, com a ascensão das revoluções burguesas, com o iluminismo, com o pensamento liberal, né? Uma concepção até emancipatória, né? Ela vai falar, não, o crime é resultado de um rompimento do contrato social, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com isso, né? ou com uma dimensão, com um olhar divino, né, religioso sobre isso. O crime é um rompimento que individualmente as pessoas fazem livremente, né, com consciência. Ele rompe o contrato social contra todos os outros indivíduos, né, que vivem harmonicamente em sociedade. Aqui, o que começa a aparecer com o Lombroso, né, que era um médico? O crime passa a ser entendido como uma patologia individual. Parênteses, nós vamos ver mais na frente, quando entrarmos nas chamadas escolas funcionalistas, positivistas também, mas funcionalistas, através da sociologia, né, chamada sociologia criminal, enfim, essa patologia individual, ela também vai se associar a um conceito um pouco mais amplo, que é de desvio, né, os chamados desvios, transgressões, desvios, enfim, que é mais amplo que o crime, né? E que, portanto, existia também uma patologia social, áreas da sociedade que são patológicas, são doentes, mas vai ficar para depois. Agora o Lombroso está falando do indivíduo, ele está centralizando no indivíduo, está falando, esse camarada que cometeu um crime, que está na prisão, né? Ele é criminoso, não porque ele é igual às outras pessoas, ele não é igual. Ele tem características biológicas, orgânicas, físicas, né? Até fisionômicas, diferentes do ser humano normal. Este ser humano normal, sim, ele está adaptado à sociedade moderna, né, do estágio superior civilizatório, de igualdade, liberdade e fraternidade, que pode viver tranquilamente na sociedade, né, do século XIX, do século XX, né, século XXI, enfim, uma sociedade em que ele se adapta muito bem e não cria problemas, né? Ele não é transgressor. Parênteses, né? No campo da nova criminologia, a gente vai perceber que a questão da transgressão, ela é uma construção social, então qualquer um pode transgredir, até porque todos nós, né, talvez sejamos transgressores de uma série de coisas, de uma série de leis e normas, sejam normas jurídicas ou normas sociais, constantemente. Mas, de qualquer maneira, deixa isso mais para adiante. Nesse momento, o Lombroso está dizendo isso, né? Os seres humanos que cometeram crime, são criminosos, né? Tem, quer dizer, um conceito, quer dizer, os criminosos, enfim, natos, né? Quer dizer, que ele constrói esse conceito, né? E que a gente vai perceber como é que se dá dentro da concepção lombrosiana, né? Essas ações seriam impulsos incontroláveis das ações criminosas, impulsos incontroláveis, impulsos orgânicos, determinados por traços anormais da personalidade do criminoso, expressando-se em comportamentos estranhos, violentos, né, descontrolados. O estudo de Lombroso chegou a definir que os delinquentes teriam uma fisionomia diferente das dos indivíduos normais. O indivíduo criminoso, desta forma, era um ser inferior, uma pessoa fora dos padrões do desenvolvimento biopsíquico normal, assemelhando-se aos selvagens negros orientais e com traços semelhantes aos do macaco. Era assim identificado como o louco ou o doente. Era uma espécie particular do gênero humano. O ser humano criminoso, ao contrário da ideia liberal clássica, não agia livremente. Ele não tinha o discernimento sobre o seu agir, né? Não exercia seu livre-arbítrio, não era responsável pelos seus atos. Sua ação violenta era motivada por impulsos reflexos
incontroláveis provenientes da sua constituição anormal. O delinquente nato agiria instintivamente. A ação criminosa, assim, não consistia no resultado da livre manifestação consciente da vontade de alguém que resolve não cumprir a lei, mas sim numa tendência inata, né? Ele já nasce com isso, né? Manifesta em um conjunto de características anormais de sua constituição orgânica. Com o surgimento da criminologia, constrói-se a figura do delinquente, o criminoso nato, o delinquente nato, marcado por caracteres genéticos e degenerados. É um indivíduo anormal que nasceu com potencial de periculosidade, sendo o criminoso o indivíduo anormal, problemático, com características físicas, fisionômicas, psíquicas determinadas, naturalmente perigoso, caberia ao Estado conter seus impulsos incontroláveis. Assim, né, medidas de segurança restritivas e controladoras passam a ser previstas nas leis penais e nas práticas policiais. Então a gente vai perceber como se dá esse contexto aqui do pensamento do Lombroso. Nós vamos encerrando por aqui essa primeira parte, né? E amanhã não, na semana que vem, eu vou dar o fecho, né, dessa parte de 3 aulas. Ontem nós falamos das condições históricas do surgimento de uma ciência criminal, de um pensamento, né, criminológico com status de ciência, com estatuto científico, né? Hoje nós entramos no surgimento, né, do discurso criminológico a partir da escola positivista italiana, e amanhã, no fecho, nós complementamos algumas informações em relação a isso e também, né, agregamos algumas pequenas observações da Rosa Del Olmo, no primeiro capítulo dela, do livro, né, América Latina e sua criminologia, né, aqui em português, aqui na edição brasileira, né, da Rosa Del Olmo, América Latina e sua criminologia, enfim, e também, né, do livro do Gabriel Inácio Anitua, né, tá aqui, quer dizer, histórias dos pensamentos criminológicos, né, no capítulo em que ele vai falar exatamente da criminologia positivista e do impacto, né, dessa criminologia positivista em relação à América Latina, né, e principalmente em relação ao Brasil, pegar alguns aspectos disso. Eu tenho lido algumas passagens, né, e algumas pessoas me escreveram, de onde está lendo, que livro é esse? Enfim, eu estou lendo de um livrinho antigo que eu escrevi muito tempo atrás, chamado O que é Crime, né? Um livro simples, bem simples, né? Não é uma obra científica, mas é um livro, né, de primeiros passos, né? A própria edição chamada Primeiros Passos, que não existe mais, chamado O que é Crime, num capítulo, né, desse meu livro de 1988, né? Chamada A Construção da Figura do Delinquente, o Criminoso Nato. Tá? Então, essas leituras eu estou fazendo a partir do meu livro. Bom, mais uma vez, né, agradeço, né, a todos e a todas. Né? Mais uma vez, recomendo que fiquem em casa. Né? Mais uma vez, lembro, né, que é uma irresponsabilidade afirmar que se deve ir para a rua. Isso daí tem a ver também com criminologia, tem a ver também com direitos humanos, tem a ver também com essa discussão que nós estamos tendo, né? E cuidem-se bem. Na semana que vem eu gravarei mais vídeos para vocês. Um abraço.